Sim. Bom dia, bom dia. Está ouvindo? Bom dia. Bom dia. Dá para ouvir? Ok. Bem, nós estamos iniciando, né, mais um encontro virtual com a imprensa, basicamente para mostrar os dados referentes à última pesquisa sorológica, assim como também mostrar os últimos parâmetros, né, que descrevem a evolução mais recente da pandemia da Covid-19 na cidade de Teresina. Então, vamos iniciar mais uma rodada. Essa é a nossa 13ª reunião, e nós vamos mostrar aqui a 14ª etapa da pesquisa que foi feita do dia 17 a 19 de julho. Basicamente, todos nós sabemos, né, todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, fazemos 900 testes sorológicos na cidade para que nós possamos descrever a evolução da doença. Bem, os resultados. Nesse fim de semana, nós basicamente encontramos um percentual de positivados na casa de 23,33%, que corresponde a algo em torno de 201.764 pessoas. Se nós compararmos com os dados oficiais relacionados à quantidade de pessoas já positivadas oficialmente, isso nos dá um total de 17 vezes o total de subestimação do total de positivados da cidade, ou seja, a pesquisa mostra que existe na cidade 17 vezes mais positivados do que aqueles que foram testados oficialmente. Uma coisa chama atenção, quer dizer, duas coisas chamam atenção. Primeiro, que ao longo do tempo, esse percentual, esse fator de subestimação dos positivados tem caído, né? Já teve lá na casa de 40, 50, 60 vezes, e agora está na casa de 17 vezes, indicando que para cada um dos oficialmente positivados, nós temos aproximadamente 16 que não foram. Então, esse é um dado ainda bastante grande, né, sem dúvida nenhuma, mas ele é decrescente com o tempo, especialmente porque aumentou significativamente a quantidade de testagem na cidade. Isso é um dado importante. Essa política de testagem, ela busca garantir, né, que a gente possa rastrear aqueles que estejam positivados, assim como seus contatos. Hoje de manhã, por exemplo, nós estivemos presente visitando um centro de testagem e rastreamento. A Fundação Municipal de Saúde instalou 5 centros na cidade de Teresina, em parceria, né, com as entidades de ensino superior. Visitamos uma hoje lá na Kennedy, e basicamente o que está acontecendo? Todos aqueles que são positivados, quer seja na rede pública da Fundação Municipal de Saúde, quer seja na rede privada, esses são contactados, e entre 24 a 48 horas, esses contatos daquelas pessoas que foram positivadas, eles são agendados para fazer a testagem, né, nesses nossos centros de testagem e rastreamento. Então, se de repente uma pessoa foi na unidade de base de saúde e testou positivo, então, durante a sua consulta nessa unidade de base de saúde, ele vai dizer basicamente com que pessoas ele teve nos últimos 5, 7 dias, com que pessoas, especialmente na sua família, na sua vizinhança, ele manteve contato, né? Essas pessoas são contactadas e são convidadas, né, para fazer um teste de 48 horas, 24 horas, na sequência, nesse centro de testagem e rastreamento. São 5 centros, vão ser aumentados para 600, e fazem parte, é um dos pilares, né, da nossa política, especialmente nesse momento de reabertura da economia, dessa abertura lenta, gradual e segura. Pode passar. Aqui nós temos a evolução, né, da quantidade de positivos. E a gente vê, quer dizer, nós estamos já na nossa 14ª etapa. Então, nós saímos lá na primeira etapa, nós tínhamos aproximadamente 4.843 pessoas positivadas. Tivemos altas taxas de crescimento, 59, 62, 38, 91%, enfim. Aí no mês de julho, no final do mês de julho, nós tivemos uma pequena inflexão aí de 6%,
aliás, início do mês de julho. Na sequência, tivemos um crescimento assim, meio fora da tendência, e agora, aparentemente, uma queda. Ou seja, o que, do ponto de vista estatístico, isso é compreensível, né? Quer dizer, provavelmente esse crescimento de tanto aquele decréscimo de 6%, ele foi dentro da margem de erro, como houve também dentro da margem de erro um crescimento exagerado ali naquela terceira etapa. Mas de sorte que aí nós temos, quer dizer, uma evolução, quer dizer, do quadro, né? Quer dizer, a taxa de crescimento já não é tão elevada quanto era no passado, né? Mas mesmo assim continua a crescer a quantidade de casos positivos, ou seja, nós ainda não chegamos, né, na nossa, que o pessoal chama de imunidade social ou imunidade de rebanho. Ainda existe espaço para o crescimento da doença. Só que esse crescimento ele tende a ser cada vez menor, como esses dados mostram na sequência. Aqui nós temos um quadro que mostra as barras azuis, que são aqueles que estão com IgG positivo. O que é IgG positivo? Aquele que, teoricamente, já está imunizado. E o amarelo, que tem, ao mesmo tempo, IgG e tem também o IgM. O IgM aparece quando a infecção está ativa, né? Quando os anticorpos estão enfrentando uma infecção ativa. Então, você pode perceber, em relação ao azul, na primeira pesquisa, aí, de 8 a 10 de maio, nós tínhamos somente 1.903 pessoas que estavam estimadas que estavam positivadas. Enquanto agora, em 17 e 19 de julho, nós temos já 93 mil pessoas, 93.230 pessoas que já estão positivadas, mas com IgG, ou seja, elas estão já imunes. O que isso quer dizer? Essas pessoas, na realidade, elas não apenas estão imunes e reduz, né, o que obviamente deixa com que elas fiquem seguras em relação a essa doença, mas ao mesmo tempo tem um sinal positivo para a cidade, é que elas passam, né, a fazer uma espécie de barreira para a propagação do vírus, né? Então essas pessoas que não são, que já são imunizadas, né, elas entram em contato e elas não têm, e elas não transmitem o vírus e servem uma espécie de barreira para que o vírus possa parar de se espalhar. E a notícia também que é importante, né, que a quantidade de pessoas que têm IgG e IgM estão na casa aí de, ou seja, que o IgG está se transformando, está na casa de 88%. Então, esses dois indicadores, né, mostram que nós estamos com a doença se espalhando, né, mas cada vez menos espaço ela está tendo na cidade por conta, né, do desenvolvimento desse processo de imunidade. Pode passar. E aqui a gente faz esse azul claro aqui, já na realidade já é o IgM positivo. O IgM acontece quando a pessoa está, o anticorpo é desenvolvido quando a infecção está ativa. Então você pode perceber o que aconteceu, quer dizer, o percentual de IgM em relação ao total de positivados, que é essa barra aí, essa barra salmão tem um total de positivados. Então você percebe claramente que aqueles que estão com a doença ativa, com IgM positivo, em relação ao total de positivados, tem decrescido ao longo do tempo. Ou seja, tem crescido aqueles outros que já têm imunidade ou que estão com imunidade em desenvolvimento. Ou seja, o percentual de pessoas positivadas que estão com a doença ativa está ficando cada vez menor. E a vantagem para isso é que a doença o vírus vai ter cada vez menos espaço, né, para se espalhar na cidade. Pode passar. Aqui vem a comparação, né, da evolução somente do IgM positivo. Então, você nota que em maio e junho houve um crescimento do IgM positivo, o pico foi aí início de julho, né? Junho. Aqui é junho, né? Foi ali na primeira semana de junho, né? Muito compatível com aquela previsão lá do professor Jefferson Leite, né, de que o pico de transmissão seria em torno do dia 10 de junho, né? Então, o professor acertou, o delay funcionou bastante bem, né? A partir daí tem quedas, né? A partir daí você tem uma queda de 16%, depois tem um leve crescimento, depois uma queda mais brusca de 28%, mas a tendência, né, já tem tendência clara, de uma queda talvez que não seja uma queda livre, né, uma queda que vem em patamares, mas continua a existir.
Então, se nós compararmos esse último fim de semana, de 17 a 19 de julho, com o início, com o início de junho, a gente teve nesse fim de semana metade das pessoas infectadas por IgM, infectadas ativamente e com anticorpos do IgM positivo, ou seja, é como se o total de infectados de meados de julho fosse mais ou menos a metade daquele que existia lá no início de junho, o que demonstra, que nos dá evidência, né, de que a doença está em queda na cidade de Teresina. A queda não é rápida, né, você pode perceber que a queda ela não é uma queda livre, né, ela vem assim, em patamares. No mês de junho caiu e manteve um determinado patamar, agora em julho ela caiu um pouco mais, mas também se manteve em determinado patamar, ou seja, a doença não desapareceu, ela continua a existir, muito embora esteja menos intensa do que estava no mês de junho, quando aconteceu o seu pico, né? Pode passar. Aí nosso cálculo de R0 a partir desses dados. Então, mais uma vez, aconteceu o fenômeno que se repete semana após semana. Uma semana dá abaixo de 1, outra semana dá acima de 1. Então, semana passada tinha sido 1,14 e agora voltou para abaixo de 0,66. Isso é compatível com a flutuação, né, do R0 em torno do valor de 1. Então, um pouco acima, um pouco abaixo. Então, provavelmente esse R0 deve estar abaixo de 1, tanto é que a doença tem se comportado de forma decrescente. Então, é um indicador positivo. Nós não temos mais aqueles R0 de 1,8, 2,3 que a gente tinha no passado, né, que apareceu quando a doença estava em expansão. Ela agora já está em processo de retração. Paulista. Vamos lá. Pode passar. Aqui nós temos aquela distribuição entre as horas e regiões da cidade. Então, houve um recrudescimento na zona leste, assim como também na zona sul, Teresina. Houve uma queda significativa na região sudeste e alguma queda na região norte. Ou seja, na realidade, a doença ela vai se espalhando de forma desigual pela cidade. Às vezes impacta uma região, depois vai passar para outra. Enfim, é um processo de ataque, né, e defesa, né, que vai se alternando nas várias regiões da cidade. Em relação ao sexo, voltou à tradição, quer dizer, na semana passada, pela primeira vez tinha dado sexo masculino dominando, agora não voltou. As mulheres são as mais positivadas, muito embora, em termos de efeito, elas sofram menos, né? Mas em termos de as mulheres que ocupam 53% da população de Teresina, entre os positivados, elas chegam a 67 positivados de forma ativa, né, com IgM positivo. Já os homens, que correspondem a 47% da população, têm apenas 33% dos positivados. De cada 3 pessoas positivadas com IgM positivo, 2 eram mulheres e apenas 1 era homem. Bem, em relação à idade, né, quer dizer, agora mantém-se uma tendência mais recente, né, que no início, né, existia muita gente positivada aí na adolescência de 15 a 14, 24 anos e adultos jovens, né, de 20 e poucos anos e de 25 a 34 anos. Então caiu muito com o tempo nisso e aumentou muito, né, a população mais velha, né? A população mais velha agora essa semana também se manteve. A população mais velha sendo mais positivada do que a média, do que a sua participação na população da cidade. Aí destaca-se, por exemplo, a faixa etária entre 35 e 44 anos. 29% dos positivados estão nessa faixa etária, e essa faixa etária corresponde a apenas 15% do total da população. Ou seja, é uma propagação muito desigual nessa faixa etária. Mas a mesma coisa acima do que é esperado acontece também entre 45 a 54 e de 55 a 69. Uma tendência interessante que nas últimas semanas se consolidou é que o pessoal de mais de 70 anos finalmente está ficando mais protegido do que no começo. No começo, nos primeiros meses, era coisa desesperadora, quando a população acima de 70 anos estava mais positivada do que a média, que mostrava que tinha alguma coisa errada, especialmente
no isolamento, né, dos mais idosos. E um detalhe interessante também, voltando lá para a primeira faixa, 0 a 14 anos. Essa faixa de idade, como tem muita, como nós estamos com as aulas paralisadas, o que acontece? A menina está dentro de casa e, basicamente, apesar de responder por 23% da população, a criançada de 0 a 14 anos tem apenas 10% dos positivados. E a gente vai ver mais na frente que nessa faixa etária não teve nenhum óbito assim, durante esse período. Pode passar. Em relação à ocupação profissional, o que é que se percebe? Basicamente, carteira assinada do funcionário público tem uma taxa de infecção abaixo da sua participação na população. Isso é razoável, especialmente porque grande parte do setor público ainda está paralisado. Em relação a profissionais liberais, empresários e autônomos, aqui se consolida uma tendência, né, de que as pessoas que são mais ativas economicamente, os autônomos, os empresários, os profissionais liberais, estão tendo uma positividade, né, muito mais intensa do que as outras faixas, né, do que as outras ocupações. Os aposentados, estudantes, aqueles que fazem trabalho doméstico, né, que estão mais perto de casa, mais dentro de casa, eles estão sendo relativamente protegidos, né, têm sofrido menos infecção do que a sua participação na população como um todo. E os desempregados que trabalham temporariamente também nessa semana tiveram um desempenho melhor do que na semana passada, porque na semana passada também eles tinham tido um índice de positividade bastante acentuado. Quais são os fatores de risco relacionados àqueles que positivaram? São os 3 grandes que sempre aparecem, né? Quer dizer, uma consistência enorme, né? Em todas essas nossas pesquisas, né? Que dão até uma evidência, né, de como a pesquisa tem sido de boa qualidade. Pressão alta, obesidade e diabetes. São os 3 fatores que mais aparecem entre os positivados. Também são os 3 fatores que mais aparecem, por exemplo, naqueles que são levados a óbito. Então, são os 3 grandes fatores de risco, né? Isso juntamente com o pessoal, com a questão da faixa etária, assim como também está ficando também claro a questão dos profissionais de saúde, né, que são muito expostos à carga viral. Pode passar. Quais são os sintomas mais presentes? Dor de cabeça, né? Coriza e ausência de gosto e cheiro. Essa ausência de gosto e cheiro é muito típico dessa doença. Aí, na sequência, vem os outros, né? Febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, dor nas juntas. E com menor intensidade aparece a falta de ar. Basicamente, porque a falta de ar só aparece nos casos de maior gravidade. Então, provavelmente esses casos aí que foram tratados aí, eles estavam aí na fase inicial, na fase mais leve ou na fase mais mediana. Pode passar. E aqui a gente tem que dar uma olhada, né, sempre lembrando que nós estamos trabalhando com a pesquisa, portanto ela tem a margem de erro. Então, se a gente pegar aqui nessa etapa 14, a nossa estimativa é que 201 mil pessoas estejam positivadas na cidade de Teresina. Agora, isso significa que, respeitando-se as margens de erro, nós podemos ter entre 177 mil positivados até 225 mil. Então, a gente tem que ter esse entendimento, né? Até para que a gente entenda essas variações ao longo do tempo, essa tendência, né? Então, são esses indicadores que vieram dessa nossa pesquisa mais recente. Quais são os dados referentes aos outros parâmetros, né? Olha só, o que a gente tem buscado? Monitorar as várias etapas, né, do ciclo dessa doença, desde da infecção, do contágio, passando pelas consultas, depois passando, né, pelo agravamento, depois passando pela internação em UTIs, enfermarias e, eventualmente, chegando na questão dos óbitos. Então, o que nós temos aqui? Síndrome gripal. É o número de atendimento por síndrome gripal por semana epidemiológica. Então, basicamente, aqui o que é que se mede? É medido aqui toda e qualquer consulta gripal feita na rede pública ou rede privada. Ou seja, o paciente que buscou um médico, um atendimento, por estar sentindo algum tipo de sintoma relacionado, né, com gripe.
basicamente são os mesmos sintomas relacionados com a Covid-19. Então, a gente percebe no começo, né, a quantidade de consultas era muito pequena por semana, né? Nós temos aí as várias semanas, começando ali na semana 12, que é de 15 a 15 a 20 de março. Então, março vai indo, quer dizer, poucas pessoas fazendo consultas gripais. No começo existia, na realidade, uma fuga, né, das UBSs, as pessoas, na realidade, não queriam ir para fazer consulta, né? E foi nesse período, por exemplo, que a gente instalou o Alô Saúde, né, que é um atendimento, faz o teleatendimento através, e cresceu muito nesse período, né, um atendimento através do telefone, do Alô Saúde, mas com o tempo passando, nós tivemos um crescimento, aí 1.000, 2.000, 5.000, 6.000, 8.000, 8.000, 12.000, 15.000, 18.000, e o pico que nós tivemos foi justamente na semana 26, que é a última semana do mês de junho. Foram basicamente cerca de 20.000 consultas feitas em uma só semana na cidade de Teresina. Na semana seguinte, já caiu para 18.500, depois caiu mais para 16.500, e na semana passada caiu ao todo de menos 2% para 15.800, 15.981. Você basicamente ficou um pouquinho abaixo da semana anterior, mas mostrando em termos de consulta gripal, está existindo uma tendência à queda, né? Se nós formos comparar com a última semana de junho, nós podemos dizer que a semana passada nós tivemos aí cerca de 4.000 consultas a menos, ou seja, tivemos 20% das consultas a menos do que nós tivemos na semana de pico. Agora, um detalhe que precisa chamar a atenção é o seguinte, que apesar da queda, caiu de 20.000 consultas para 15.981, a quantidade de consultas continua a ser bastante significativa. Quer dizer, a gente for comparar aí, por exemplo, com consultas que existiam há 2 meses atrás, continua no padrão de atendimento ainda bastante elevado. Então, esse é um número que tem que ser continuado a ser monitorado nesses próximos dias. Especialmente, nós temos que monitorar por conta da questão da reabertura não, volta um pouquinho. Reabertura da economia. E uma coisa que é importante perceber é que aumentou muito a qualidade do atendimento nessas síndromes gripais. Hoje mesmo eu estava visitando uma UBS lá do São João, essa UBS é uma das 26 UBSs gripais, o pessoal está chamando também de UBS Fast Track, que são especializadas, né, nessas síndromes gripais. Então lá tem um atendimento, a pessoa chega, tem um técnico que faz o levantamento de todos os sintomas vitais do paciente, depois tem uma consulta com a enfermeira, faz a testagem, depois da testagem vai direto para o médico, né, para concluir o diagnóstico e para que o médico possa fazer a sua prescrição. E obviamente, o ato médico ele é respeitado, né? E na farmácia, também chequei, né, tinham todas essas drogas, né, que são debatidas na imprensa, no grupo de WhatsApp, ivermectina, hidroxicloroquina, qual é a outra? Tinha lá azitromicina, tinha Tamiflu, enfim, todas as drogas que são debatidas estavam lá presentes na farmácia. Que foi um compromisso nosso desde o começo, quer dizer, a gente respeita o ato médico e coloca, né, todas as drogas que eventualmente os médicos possam vir a demandar. Agora, a gente percebe, né, que e houve melhora também em relação aos testes. Anteriormente, a gente só utilizava esse teste anticorpos, que são esses testes que são utilizados, né, nessa pesquisa sorológica. Mas nós já adotamos, há 3 semanas para cá, um teste de antígeno, que ele é um substituto, né, rápido, né, para o RT-PCR, que é o teste feito lá no laboratório do LACEN. O teste de antígeno é feito com aquele swab, né, que é aquele cotonete grande, enfiando no nariz do paciente, enfim. E esse teste trouxe uma melhoria na qualidade do diagnóstico. Mas, enfim, essa quantidade de consultas gripais, nós temos que monitorar, especialmente para esperar a queda dela, que é o que nós esperamos. Eventualmente, se houver essa persistência desse patamar alto,
Isso deve indicar que a queda não vai ser rápida demais e que nós temos que ter preocupação, né, nessa desaceleração. Pode passar. Aqui nós temos, em relação ao síndrome gripal, outro vetor importante, outra medida importante. Aqui nós temos a média móvel dos últimos 7 dias. A gente pega a média móvel e compara com a média móvel de 14 dias atrás. Quem está usando muito isso agora é o pessoal da grande imprensa. Então, basicamente, você pode ver essa linha vermelha, né, que é a média móvel dos últimos 7 dias, vai crescendo, tem alguns surtos para cima e para baixo, crescendo, e o pico dela é ali, aquele ali é o que é? 27 de junho. 27 de junho. Coincidente com aquela informação anterior. Depois, 29 de junho. Aí depois vem caindo, né? Vem caindo. E nessa última semana, na realidade, houve estabilidade, né? Houve uma pequena queda e depois estabilidade. O que pode nos demonstrar que a nossa queda não vai ser tão rápida quanto rápida foi a ascensão. Isso especialmente, isso deve ser colocado dentro do contexto dessa questão da reabertura. Então, é exatamente por isso que a reabertura tem que ser lenta, tem que ser gradual, para que nós não tenhamos um repique e que a gente não vai jogar fora todo o esforço que foi feito até agora pela cidade como um todo. Pode passar. Aqui nós temos a medição da síndrome respiratória aguda grave. É um indicador importante, né, basicamente porque ele mostra, ele quantifica aqui, né, as pessoas que tinham problemas respiratórios e esse problema se agravou de forma bastante séria. Então, você pode perceber que ele vai crescendo. E é interessante que ele vai crescendo como se crescesse em patamares, né? Em 2 semanas, em 3 semanas. E o seu pico é justamente na semana 26, né? Que é a última. Essa semana 26 é a semana do pico de consultas, de síndrome respiratória, também, e aparentemente de óbitos na cidade de Teresina. Na semana seguinte tem uma pequena queda de 3%, na semana seguinte cai de forma mais significativa, 13%, e na semana passada voltou a cair, agora caiu assim pouco, né? Como se tivesse ficado no patamar da semana anterior. Então, isso, ou seja, essa síndrome teve um comportamento parecido com o que aconteceu com as consultas gripais. Então, nós temos que esperar também essa semana para saber a tendência. Agora, a gente vê também, aqui a mesma coisa que a gente vê no consulta gripal, que parece que na ascensão, a ascensão é mais rápida do que a queda parece que é mais lenta, dá mais trabalho para cair rapidamente. Então, a gente pode perceber que apesar vou voltar só para outra. A gente pode perceber que apesar de ter caído nas últimas 3 semanas, mas a quantidade de casos de síndrome respiratória aguda grave continua elevada, né? Continua bastante elevada. 629 pessoas por semana, que dá um pouco menos de 100 pessoas 90 pessoas, basicamente 90 pessoas por dia na cidade de Teresina, que é um número bastante elevado. Ainda assim, bastante elevado. Vamos em frente. Aqui também, em relação à síndrome respiratória aguda grave, a gente usa a média móvel dos últimos 7 dias. A gente vai ver o crescimento, chegou um pico aí, aparentemente, qual foi o pico ali? 24 de junho. Depois ficaram mais ou menos um platô alto, vai caindo. Semana passada ela tem um aumento, depois um leve queda, ou seja, a semana passada ela não confirmou a tendência de queda que a gente observava na semana seguinte. Ela ficou mais ou menos subir e descer, a queda foi muito pequena diante do que a gente esperava. O que também leva a reflexão acerca do que está acontecendo. Quer dizer, de fato, nós estamos vivendo um momento de queda, mas essa queda não tem sido rápida e, eventualmente, ela já pode estar sendo, inclusive, influenciada, né, pelo processo de reabertura econômica que se iniciou no dia 6 de julho. Então, eventualmente, essa reabertura econômica ela já pode ter tido esse efeito, né, de contrabalançar um pouco, né, o efeito da queda da expansão da doença. Pode passar. Aqui nós temos a situação de ocupação dos leitos de UTI. O que a gente percebe é que continua bastante elevada a utilização de leite de UTI. Houve um crescimento, na verdade, nas últimas semanas,
E que apenas nos últimos 5 dias a gente percebe uma leve tendência de queda. Então nós estamos aí com 77% dos UTIs ocupados, ou seja, já nos dá muita preocupação. E a segurança que a gente tem em relação a chegar a 70% é justamente o João Claudino. João Claudino são 5 tendas, de cada tenda são 12 leitos de UTI, 2 já estão ocupados, o terceiro está sendo ocupado agora, e os últimos 2 ficam à disposição para qualquer eventualidade de crescimento dessa doença na nossa cidade. Quer dizer, quais são as 2 ameaças que a gente tem em relação à Covid? Em Teresina, a gente tem um rebote, um repique por conta da abertura da economia. Então, essa é uma ameaça que a gente tem que levar em consideração. E outra ameaça também, falando francamente, é o que está acontecendo no interior do estado, porque os modelos matemáticos de previsão que funcionaram para Teresina, eles fizeram a previsão de que, em relação ao interior, nós teremos o pico no final de julho e início de agosto. Então, nós temos que estar minimamente, né, atentos para esse processo. Pode passar. Aqui nós temos leitos de UTI, Covid. Aquela situação anterior, o que era? UTI. Não Covid. UTI, não Covid. Tá, ó. Os comentários que a gente fez sobre o Covid é esse daqui. Quer dizer, é um momento que houve crescimento, depois manutenção e uma leve queda nos últimos dias. Vou passar. Leito de enfermaria está em ascensão, ainda existe ascensão, ou seja, a situação não existiu um decréscimo, né, da quantidade de ocupação de leito de enfermaria. Leito de enfermaria não Covid, essa está em alta. Né? Ou seja, à medida em que a economia vai retomando gradualmente, né, que as pessoas vão começando voltando a atividades sociais regulares, está aumentando a demanda, né, por outras doenças que não são Covid. Então, é exatamente por isso que lá no HUT, nós voltamos a ter cenas no HUT que nós não tínhamos há 4, 5 anos, a quantidade de pessoas nos corredores do HUT. É exatamente por isso que nós já estamos pegando algumas enfermarias e leitos de UTI que estavam sendo dedicados para Covid, e estamos colocando já para não Covid. E os pacientes estão sendo colocados lá no Hospital João Claudino, que é o anexo que contém lá 60 leitos de UTI para atender a população. Então, tem aumentado muito acidente de trânsito, tem aumentado muito a questão de problemas cardiológicos, problemas neurológicos. Então, a cidade, quando ela retoma a sua normalidade, também os acidentes, né, cardíacos, vasculares, acidentes de trânsito também voltam a um patamar bastante significativo. Mais um motivo, né, para que esse processo, essa transição seja gradual. Aqui é mostrado, né, a situação de ocupação do UTI Covid do setor público. Houve um crescimento muito grande, né, mas nós estamos no pico e, eventualmente, nos últimos dias tem um pequeno nível de queda. E a nossa segurança em relação a tudo isso é justamente aquilo que eu falei no Hospital João Claudino. Pode passar. Aqui é a ocupação de leito de UTI do setor privado. Então, você pode perceber que a situação do setor privado está muito mais confortável agora do que estava no passado. Houve, nas últimas 2 semanas, uma queda de ocupação. Você vê a tendência histórica de crescimento, mas quando você chega aí no início de julho, o setor privado ele começa a reduzir sua utilização de UTIs, ou seja, é uma boa notícia, né, que nós temos, mas que ainda não chegou de forma tão saliente assim, tão contundente assim no setor público. Mas já mostra que só para você ter ideia, o percentual de ocupação de UTI do setor privado está em 69,47, que é um número bastante razoável. O orçamento é de 70%. Então, os hospitais privados, né, já estão melhor posicionados para atender aos seus pacientes que estavam há 1, 2, 3 semanas atrás. Em relação ao setor público, né, a coisa não está tão tranquila assim, né? Isso, é outro conceito mais restrito.
a situação não está tão... Houve um crescimento muito grande, e nos últimos 4, 5 dias é que houve um pequeno refresco em relação às UTIs, né? E a taxa de percentual continua bastante utilizada, né? Nesse caso aqui nós estamos utilizando o conceito de COVID restrito, né? Que é aquele conceito que se descarta os leitos neonatais, os leitos para infantis, os leitos de reserva dos hospitais e assim por diante. Esse aqui é o somatório dentro desse conceito, né? Aí você nota que se você junta tantos públicos quanto privados, você está no patamar bastante prolongado, né? Como se nós tivéssemos umas 3, 4 semanas nesse patamar bastante prolongado, tivesse uma pequena sinalização de queda nos últimos 4, 5, 6 dias. Pode passar. Bem, saindo da parte hospitalar, aqui nós temos a quantidade de casos confirmados. Até agora chegamos a 14.162 casos confirmados. Esse gráfico aqui mostra a média móvel dos últimos 7 dias, a quantidade crescente. O pico ali foi ali quando? Opa! O pico, não, o pico da média. Não, aí é o pico do vermelho, né? O pico da média então por aí. Que dia é esse aí? Mas qual dia? 350. Mas qual dia? Qual dia? O dia foi 5 de julho. 5 de julho. Aí você tem uma queda, e nos últimos dias teve um pequeno rebote ali. Entendeu? Então, essa queda é alguma coisa. Às vezes você tem. É bom fazer a média de 7 dias, porque às vezes há um represamento, né, dos exames, dos testes, especialmente pelo LACEN. Isso faz com que haja um aumento assim, artificial, né, dos casos em determinado dia. Quando você bota a média de 7 dias, você fica como que suavizando, né, e engolindo esses problemas de delay, de entrega de exame. Então, houve uma queda significativa da quantidade de casos confirmados, mas no último dia houve um pequeno aumento ali, como se a gente estivesse no novo patamar, que continua alto, né? Se você olha para trás e compara com a nossa média histórica. Então, essa informação que bate com tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Tanto em relação a síndromes gripais, como em relação à síndrome respiratória aguda grave. Pode passar. Aqui esse mapa é o histórico, né? É a evolução dos casos confirmados por data do resultado do exame. Né? Você vê a quantidade do acumulado. Pode passar. Aqui você tem a quantidade de óbitos de residentes por data, né? Com a média móvel de 7 dias em vermelho. Você nota que a quantidade de óbitos é crescente nos meses aí de abril, maio, junho. Chegou no seu pico ali no vermelho no dia 29 de junho. Depois tem um processo de queda. Esse processo de queda ele é interrompido na semana passada, houve um crescimento em determinado momento, e nessa semana aparentemente voltou a cair. Então nota que é como se ele estivesse no patamar, entendeu? Quer dizer, a queda não está sendo muito rápida, como foi a subida. Então isso aí é uma preocupação que nós temos. Né? Caiu um determinado patamar, para um determinado patamar, mas esse patamar continua elevado, né? Tem uns dias aí, 3, 4 dias atrás, nós tínhamos 14 óbitos na cidade de Teresina, que é um número ainda bastante elevado. Então, a doença ela não desapareceu, então a gente não pode cantar a vitória antes que o jogo acabe. Então, é necessário dizer que nós temos que ter muita precaução em relação às próximas semanas, especialmente essa questão da reabertura econômica. Pode passar. Aqui nós temos a quantidade a média de óbitos de não residentes na cidade. Então, nota um crescimento que foi muito grande, e somente na semana passada houve uma leve queda, né? Então a gente vai esperar esses próximos dias para saber se isso confirma ou não. O esperado, né, que essa quantidade de óbitos seja crescente ao longo do tempo, por conta do aumento da doença no interior do estado do Piauí. Pode passar. Aqui a gente acabou de falar, quer dizer, olha só, aqui é óbitos de residente por semana epidemiológica. Então você tem um processo crescente, deu um salto muito grande da semana 21 para 22, vai crescendo quase que 10 casos por semana, até chegar ao seu pico na semana 26, com 86 óbitos. Na semana seguinte caiu para 83, depois 74. Na semana passada voltou a subir. Subiram 7 óbitos para 81. Ou seja,
não apenas nós estamos indo num patamar bastante elevado, como também voltou a crescer em relação à semana anterior, que nos faz levantar um sinal de alerta, né, de atenção em relação a esse processo. O processo, quer dizer, de queda, né, ele não está sendo tão rápido quanto foi de subida. E aqui é o caso até mais grave, né, porque houve um crescimento. Então nós estamos olhando com muita atenção o que vai acontecer essa semana, porque isso, inclusive, pode condicionar, né, todo o nosso processo de abertura econômica. Então, eventualmente, nós devemos congelar esse processo caso continue essa tendência, entendeu? Isso é uma coisa que tem que ficar bastante clara para a cidade. Desde o começo, nós pactuamos. Pactuamos o quê? Nós vamos desacelerar, vamos retomar a economia gradualmente, seguramente, vamos fazer um processo de endurecimento do isolamento nos finais de semana, especialmente, e vamos ter muita atenção, né, que essa retomada da economia ela vai ter que ser compatível, né, com a queda da doença, né? Então, aqui nós já temos um pequeno sinal de alerta, pequeno não, grande sinal de alerta para esse nosso processo. Então, até amanhã nós vamos coletar mais dados e, eventualmente, se esse processo se confirmar nessa semana, nós deveremos ter o congelamento, né, da reabertura para a próxima semana, na sua segunda fase. Ainda não está definido, mas vai ser decidido até amanhã, em 24 horas. Pode passar. Aqui a evolução dos casos de óbitos por residentes ao longo do tempo. Já chegamos a 627 pessoas de Teresina, nossos irmãos e irmãs que perderam suas vidas nessa batalha. Então, esse é um processo bastante doloroso que todos nós estamos vivendo, com a perca de amigos, com a perca de parentes. Bem, questão da faixa etária. Então, quando a gente faz a divisão de faixa etária, que a gente percebe de 0 a 14 anos não existiu nenhum óbito em Teresina, apesar de nós termos nessa faixa da população 23% da população. Entre 15 e 24 anos, nós temos 19% da população e apenas 1% dos óbitos. Entre 25 e 34 anos, nós temos 20% da população e apenas 2% dos óbitos. Entre 35 e 44 anos, nós temos 15% da população e apenas 4% dos óbitos. Agora, quando a gente já começa a chegar a partir de 45, a situação começa a ficar diferente. Olha. Entre 45 e 54 anos, nós temos 12% da população, temos 10% dos óbitos, ou seja, essa faixa etária ela já passa a ser, a quantidade de óbitos já passa a ser quase igual à pessoa passando na população. Ou seja, é também uma faixa etária bastante atingida, ao contrário do que se falava anteriormente. Entre 55 e 69 anos, nós temos apenas 9% da população, temos 26% dos óbitos. E principalmente maior de 70 anos, quer dizer, tem apenas 3% da população e respondem por 57% dos óbitos. Pode passar. Aqui nós temos alguns dados sobre isolamento, né? Claramente nós tínhamos uma tendência à quebra do isolamento, o vermelho mostra em loco. Eu ouvi nas últimas 2 semanas uma leve queda, uma melhoria do isolamento, isso especialmente puxada pelos dados, os dados dos finais de semana, né? Então esse compromisso com o isolamento dos finais de semana, de alguma forma, está evitando, né, uma queda geral, né, da taxa de isolamento da cidade, e obviamente nos ajuda, né, nesse enfrentamento da queda da doença. Essa é uma política que eu acho que tem dado certo e merece ser perseguida. Pode passar. Aqui é um dado interessante, eu não tinha ainda mostrado para a imprensa, referente ao seguinte: os usuários pardais que desce trans, eles não servem apenas para multar, ele tem outras funções importantes para o gerenciamento do trânsito na cidade. E uma dessas funções, eles fazem contagem dos veículos, né? Então, aí antes do processo, que é antes da quarentena, né? Aí que data é 16 de março. Nós tínhamos aproximadamente ali a percentual, né? Então, bota 100% é a quantidade de veículos que trafegava aí antes da quarentena, foi o pico maior. Entendeu? Aí você nota que depois da quarentena houve a queda brusca, primeira semana, queda brusca. Aí depois lentamente vai tendo a recuperação da flutuação de veículos até o início do mês de junho. Entendeu? Você nota que é um processo de idas e vindas mais crescente. A partir de junho,
houve um grande desrespeito, né, ao decreto, né, e ficou nesse patamar, e esse patamar só voltou a aumentar quando você teve uma retomada da atividade econômica. Então, você mostra uma coisa importante, né, que isso aí tem que ser deixado bastante claro, né, é que houve até junho, né, um respeito relativo, muito embora com algumas dificuldades, né, o isolamento. O isolamento foi bem feito nas primeiras semanas. Mas a partir de junho cresceu muito o desrespeito ao isolamento, né? Isso aí, obviamente, no próprio mês de junho que foi o momento de pico, né? Então, provavelmente essa queda de isolamento do mês de junho deve ter significado também uma deterioração no momento que era o próprio pico da doença. Mas enfim, nós esperamos que agora esse aumento que aconteceu nessas últimas 2 semanas, pode mostrar aí na última semana, já é fruto da reabertura econômica, né? Pode passar. É isso aí. Então, fazendo um pouco... é importante colocar esse dado sobre o Piauí, porque isso aí pode se refletir na nossa cidade. Aqui nós temos, para o Piauí, a quantidade de casos do Piauí por sistema epidemiológico. Entendeu? Então, o crescimento ao longo do tempo, e o pico é na semana 27. Semana 27 é justamente uma semana após aquele pico de Teresina. Mas você nota que na semana seguinte, a queda pequena, né, e a queda não é muito relevante. Pode passar. Agora, quando a gente tira Teresina, o que você percebe? Você bota só interior, você percebe que a quantidade de casos é crescente e continua a ser crescente. Então, não houve queda negativa para o estado do Piauí. Pelo contrário, o interior do estado continua crescente semana após semana. Já não tem mais o tipo de crescimento que tinha no passado, mas continua a ter um crescimento positivo. Então, isso merece a atenção das autoridades sanitárias do estado, assim como também a autoridade sanitária de Teresina, porque Teresina concentra boa parte, né, da rede hospitalar, que eventualmente vai cuidar da Covid-19 do interior. Pode passar. Aqui a quantidade de casos do Piauí por dia, com a média móvel de 7 dias, tirando Teresina. Então, você nota que é crescente, continua crescente. Então, não pode ter nenhuma tranquilidade em relação à Covid-19 em relação ao interior. Quer dizer, Teresina passou pelo pico, mas isso não quer dizer que o estado do Piauí passou pelo pico. Quem raciocinar dessa forma está raciocinando distante da realidade que os números estão mostrando. Pode passar. Aqui nós temos a quantidade de óbitos no estado do Piauí, com exceção de Teresina. Então, continua em ascensão, e na semana passada foi um leve decréscimo de 2%. Então, é um decréscimo muito pequeno para a gente mostrar algum tipo de tendência de queda. Então, em relação ao interior, é importante que se perceba que a coisa não está controlada. Em relação ao interior, o Piauí ainda não passou pelo pico. Pode passar. Aqui a quantidade de óbitos por semana inclusive Teresina. Se você incluir Piauí, incluir Teresina, o que vai acontecer? Teve um pico lá atrás, no dia 27, aí depois tem uma queda, depois vai subindo. Entendeu? Então, a tendência não está clara, nem de subida nem de descida. Mas isso é porque Teresina está incluída e porque Teresina já passou do seu momento de pico. Pode passar. Óbitos do Piauí por dia, né? Então, você nota que tem um pico aí no final, depois cai. Mas note que aí esse pico é gerado por Teresina. Quando você tira Teresina, na verdade o pico não aparece mais, está em crescimento. Bem, aqui é um dado interessante que eu acho que merece ser partilhado, agora que a gente tem essa preocupação, tem que ter esse foco em relação ao interior. A linha vermelha, a linha azul, o que é esse gráfico? É basicamente o número de óbitos acumulado por 100 mil a partir da data do primeiro óbito. A linha azul, a gente pode ver a literação, é Teresina. Então, ali a quantidade de óbitos por 100 mil habitantes de Teresina, e contados, né, os dias a partir do dia do primeiro óbito. Então, você tem esse azul, é a evolução de Teresina. Colado com Teresina está a cidade de Parnaíba, né? Então, tem tido uma expansão proporcionalmente muito semelhante a Teresina. São as duas cidades que têm sido mais agredidas. Isso são as duas maiores cidades do estado mais agredidas por essa doença. E um pouco abaixo vem Piripiri, que fica no norte do estado. Agora, as outras cidades, aí para cima, vê só, são cidades que têm uma... Água Branca, que percentualmente tem sido a cidade mais agredida do estado. Aí depois você tem Luzilândia, Campo Maior, Esperantina, Barra, Luz Correia, Zé de Freitas.
ali embaixo Floriano e ali até 2 vezes. Contar tem alguma coisa errada com o Piripiri aí. É Picos ali, né? Aí é Picos? Ah, então tá errado. Então, aí a Piripiri aí e Picos é aqui. Ah, tá certo. Então, as 3 cidades mais afetadas pela cidade, pela doença são Teresina, Parnaíba e Picos. Desculpa, o dado aí, o nome aí tá errado. Aí não é Piripiri, é Picos. Pois bem, então, o que acontece? Tem uma característica que chama a atenção desde o início desse processo. É que a doença no estado do Piauí está muito concentrada na região norte. Olha aí, as cidades que aparecem ali são quais são? Aparece Parnaíba, aparece Luzilândia, Campo Maior, Barras, Esperantina, Luiz Correia, Zé de Freitas, entendeu? Fora essas cidades grandes da região média, da região norte do Piauí, aparece quem que aparece? Aparece Água Branca, no meio médio Parnaíba, e aparece, quer dizer, a cidade Floriano e Picos. E Picos. Também faltou Oeiras, então Oeiras também não tá pequena. Então, o que acontece? A Oeiras é essa luzinha ali. É ali. É azul claro. Tá meio difícil achar o Oeiras aí. Mas que tenha certeza que o Oeiras está por aí. Eu vim daqui para um pouco longe. Então, o que chama a atenção? É região norte. Oi? Ah, tá lá atrás, né? Tá lá atrás. Então, chama a atenção, região norte, Água Branca, Teresina, região norte, Parnaíba, Água Branca, Picos, Oeiras e Floriano. Chama a atenção que ela é muito concentrada na banda de cima do estado do Piauí. Tem a ver com 2 questões que são importantes para responder isso daí. Primeiro que a nossa infecção ela veio através do Ceará. Acho que é uma característica, acho que é uma evidência bastante significativa. E desde o começo isso apareceu. E também tem muito a ver também com a estação dos vírus, a estação da chuva. A estação de vírus ela acompanha muito a das águas, vem logo na sequência. Então o inverno acaba primeiro na região sul do que na região norte. E não menos importante, as cidades da região sul são cidades menores, portanto com menor densidade urbana, e são cidades que são mais distantes entre elas, né? A distância entre, sei lá, Bom Jesus e Corrente, é completamente diferente da distância que tem entre Batalha e Esperantina e assim por diante. Então, a região sul ela tem razões objetivas que justificam, né, o fato de ela estar tendo um melhor desempenho, né? Mas muita preocupação em relação à região norte do Piauí. E você nota que todas elas estão em expansão, né? Em uma expansão que, por que pareça, é mais forte, né, do que na cidade de Teresina, proporcionalmente mais forte do que na cidade de Teresina. Então, essa é uma coisa para se chamar a atenção. Quer dizer, apesar de Teresina ter grandes números, né, obviamente porque a cidade é grande, né, mas outras cidades do norte do estado e essas outras, como Água Branca, Floriano, Picos Picos e Oeiras, merece atenção, especialmente nessas próximas semanas. Então, Água Branca, Luzilândia, Campo Maior, Esperantina, Barras, Luiz Correia, Zé de Freitas, Piripiri, além da cidade de Parnaíba, além de Picos, Florianos e Oeiras. Então nós temos que manter o foco nessa cidade, até para que minimamente esteja preparado, né, para que a gente possa atender algum crescimento mais rápido, mais tenso, né, do espalhamento dessa doença nessa cidade. Certo? Então, essas eram as informações que eu queria trazer para você nessa nossa 13ª reunião virtual sobre a Covid-19 em Teresina. Oi? Três em três? Só tem 4 perguntas, da de um por uma. A divulgação de dados positivos, como redução de casos e de óbitos, provocam, de certa forma, um relaxamento das pessoas no isolamento. Que estratégia a Prefeitura vai usar para manter o isolamento, principalmente nesse processo de retomada das atividades?
Acho que tem que existir um processo de conscientização sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós vivemos um momento de transição, que é de queda da doença e, ao mesmo tempo, de retomada das atividades econômicas. Agora, nós não podemos achar que a doença está dominada, porque não está. Nós já saímos do pior momento, mas não quer dizer que a doença já desapareceu. Ainda estamos no patamar bastante elevado, muitas pessoas infectadas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas morrendo, e é necessário que a gente possa ter muito respeito em relação à questão do distanciamento social e que a gente possa praticar o isolamento social naquilo, especialmente nas determinações do poder público. Então, tem que ter essa conversa bastante tranquila em relação à população. Quer dizer, nós avançamos muito, a situação hoje está bem melhor do que estava no mês passado, mas nós não vencemos a batalha ainda. Então, temos que ter muito cuidado. E a gente tem que, inclusive, refletir bastante sobre a velocidade dessa abertura econômica, né? Nós temos 4 fases de retomada da economia. Essas 4 fases foram baseadas em critérios objetivos, como risco de contaminação, assim como tem como contribuição para a agregação de valor na economia. E essas 4 fases, até agora, só duas etapas da primeira fase foram cumpridas, né? Então, nós temos aí 3 fases pela frente. Nós temos que ter muito cuidado na implementação dessas fases. E o que é fundamental é que deve existir disciplina e respeito às regras dessa retomada de atividades. A gente sabe que na primeira semana de retomada da economia, aconteceu um fenômeno que foi muito esquisito lá no centro. Foi justamente uma retomada quase que generalizada do centro, o que nos levou, né, a fazer um quadrilátero, né, sem veículos no centro, e que aparentemente reduziu, né, o desrespeito, né, a quarentena lá no centro. Então, é necessário que só possam retomar as atividades aqueles setores que foram previstos no decreto. Nós estamos com a Guarda Municipal e com a Vigilância Sanitária fazendo fiscalização. Ontem, por exemplo, tivemos aí visitando várias empresas que fizeram parte da segunda etapa, com concessionário de veículos, por exemplo. Ainda tinham vários concessionários que não tinham feito testagem dos seus funcionários. Visitamos também lojas de autopeças, que deve funcionar com delivery, então com takeaway, muitas delas praticando, né, os protocolos, mas infelizmente algumas poucas ainda também desrespeitando, não colocando álcool gel nem máscara para os seus trabalhadores, e muitas delas também retornando sem a testagem dos seus trabalhadores. Enfim, nós estamos fiscalizando, mas é necessário um compromisso de todos para que haja um respeito às regras dessa retomada. Porque se nós não tivermos um respeito à regra, quer dizer, nós vamos passar muito tempo ainda com essa doença presente e com um alto nível de impacto sobre a nossa cidade, que é isso que nós queremos, que é isso que nós não queremos. Então, é necessário que a gente possa ter respeito a essas regras do jogo. Continuando a pergunta aqui da Cidade Verde, prefeito, ele comenta que o CRM alerta que 18 medicamentos já estão em falta em hospitais. O que a prefeitura está fazendo para resolver esse problema? Eu acredito que deve estar se referindo aos medicamentos de UTI. Esse é um problema generalizado. Há um mês e meio houve um comunicado para o Ministério da Saúde por parte dos secretários estaduais de saúde, depois houve um comunicado também por parte do CONASENS, que representa os secretários municipais, também a Frente Nacional de Prefeito. Nós tivemos, inclusive, audiência com o ministro Eduardo Pazuello, há umas 3 semanas atrás, e o Ministério está tomando a frente, né, da resolução desse problema. E a resolução prevê uma licitação com registro de ata para todas as secretarias estaduais e municipais de capital, também prevê a compra no mercado internacional desses medicamentos, assim como a negociação direta do Ministério da Saúde em relação a esses produtores que existam nacionalmente. Então, essa é uma questão que está sendo foco, né, de muitas preocupações, tanto das autoridades municipais, estaduais e nacionais que tratam da questão da Covid-19. Aqui mesmo, hoje, eu estava conversando com o diretor do HUT, o Rodrigo Martins. Ele me falava que esses medicamentos que nós temos, eles dão ainda para um pouco mais de um mês no HUT. Então, a gente já começa
ter que levantar uma bandeira e começar a cobrar de forma mais intensa, o Ministério da Saúde, a solução desse problema, que é um problema que é grave, né? Especialmente num momento como esse. O portal continua perguntando: os dados da pesquisa são positivos em alguns aspectos. Que dado a informação preocupa a Prefeitura nesse momento? O lockdown parcial nos fins de semana serão mantidos? Pode adotar novas medidas? Olha, nós entendemos que o fechamento parcial no fim de semana tem sido bem sucedido. Acho que ele tem dado contribuição, mas entendemos também que talvez a abertura econômica ela tem que ser mais regrada e mais lenta do que a gente tem praticado até agora. Então, a gente tem que ter muita atenção nesse processo de desarme desse momento, né? Sob pena da gente sofrer muito. Então, a gente tá monitorando esse processo. Se essa semana nós não tivermos melhoras significativas nos indicadores, né, nós vamos ser obrigados a congelar esse processo de reabertura econômica. Aqui o senhor atribui o aumento de óbitos em Teresina. Se continuar com registro de aumento de óbito, qual o patamar intolerável para congelar a retomada das atividades na segunda fase? Nós tínhamos 2 semanas de queda e era esperado que essa queda continuasse. Então, houve uma reversão na semana passada. Esse dado de óbitos, ele não está batendo com os outros dados tanto de síndrome gripais quanto de síndrome respiratória aguda grave. Nesses outros 2 parâmetros, na verdade, nós tivemos 2 quedas pequenas, mas quedas existentes na semana passada. Então, a gente tem que esperar um pouco essa semana para saber se foi algum outro fator, né? Basicamente, porque os dados de óbitos eles se referem a pacientes que entraram na rede hospitalar há 2 semanas atrás, ou eventualmente até 3 semanas atrás. Então, talvez a gente tenha dados diferentes dessa semana. Então, vamos olhar com muito cuidado os dados de óbito nessa semana. Se não houver reversão, aí a gente tem que, de fato, congelar todo esse processo de reabertura para que a gente tenha mais segurança nesse desarme. O Fábio Lima pergunta: o presidente do River entregou um protocolo para retomada de treinos. Esse material já foi analisado? Há previsão para autorização ou o protocolo precisará ser reformulado? É importante esse protocolo do setor, e ele vai ser enquadrado, né, dentro da reabertura das atividades físicas ao ar livre. Quer dizer, o treinamento dos times profissionais vai ser enquadrado dentro dessa categoria. Então, já houve a entrega do protocolo do River, né, e com base nele nós teremos também um protocolo para o setor como um todo. Então, a regra deve ser aplicada a todos, não especificamente ao River. Então, só agradecer. Então, um abraço, uma satisfação falar com você nessa manhã e estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Vai dar tudo certo. Um grande abraço.